Bom, boa noite. Nós estamos aqui para apresentar o trabalho de seminário, né, da disciplina de Tecnologia das Construções, e vai abordar, né, o processo executivo de um projeto estrutural de uma residência, né? E a gente vai focar no nosso trabalho em um trecho de uma laje. Os integrantes do grupo são Alexandre, Andresa, Christian, eu, Luan, Nilson, a Priscila e o Wesley. O projeto arquitetônico que consideramos para o trabalho foi de uma casa de 58 metros quadrados de área construída e com 6 cômodos. Esse projeto serviu como base para a formulação da nossa planta de forma, levando em consideração toda a estrutura e, a partir dela, apresentamos o detalhamento estrutural da laje 6, correspondente ao quarto 1 de aproximadamente 8 metros quadrados de área. O detalhamento de armaduras é uma das ações mais importantes de um projeto. Influencia na execução dos principais elementos estruturais, o que permite tomadas de decisões assertivas, no que diz respeito ao orçamento da obra, uma vez que temos o levantamento quantitativo a partir disso. Ciente disso, foi realizado o dimensionamento, de acordo com a NBR 6118, da laje 6, e apresentado nessas figuras, indicando as armaduras positiva e negativa, bem como as dimensões dadas em centímetro. A laje 6 é uma laje bidirecional, portanto deve ser armada nas duas direções. Para o pré-dimensionamento, consideramos uma carga de 5 kN por metro quadrado. Na imagem da direita, temos as armaduras positivas, sendo na direção horizontal 27 barras de 5 mm com 13 cm de espaçamento e 265 cm de comprimento. Já na direção vertical, são 21 barras de 5 mm com 13 cm de espaçamento e 347 cm de comprimento. Na imagem da esquerda, temos as armaduras negativas, na vizinhança entre a L6 e L7 no sentido horizontal, e na vizinhança da L6 com a L3 no sentido vertical. Todas as vigas com influência na L6 são contínuas. Todas também têm as mesmas dimensões, 14 por 30 centímetros. A dimensão da largura, 14 centímetros, é a mínima definida pela NBR 6118. Já a dimensão de 30 centímetros foi calculada a partir dos vãos efetivos de cada viga. Como podemos ver na imagem, todas as vigas têm armaduras positivas, negativas e armaduras transversais. N1 indica as armaduras positivas, responsáveis por combater os esforços positivos a partir do diagrama de momento fletor. N2, ao contrário, deve combater os momentos negativos. Já N3 são os estribos, responsáveis por combater os esforços de cortante. Os pilares foram pré-definidos com a dimensão mínima estabelecida pela NBR 6118 de 14 centímetros de largura e uma área mínima de 360 centímetros quadrados. Por isso, para atender aos dois requisitos, nossos pilares têm dimensão de 14 por 26 centímetros. Já a armadura foi a mínima estabelecida pela norma, e são 4 barras de 10 milímetros em cada pilar. Bom, gente, a partir da planta de forma e do detalhamento das armaduras, foi realizado o quantitativo de forma, concreto e aço para os elementos estruturais da laje 6 da nossa planta. A laje 6 ela possui 4 pilares de seção transversal de 14 por 26 centímetros e 4 vigas com uma seção transversal de 14 por 30 centímetros. Para o levantamento da quantidade de forma, foi considerado uma espessura de 5 centímetros para a madeira, obtendo os seguintes valores. Para chegar nesses valores, foi principalmente o total da massa nominal das bitolas do aço, é utilizada as tabelas da Gerdau de aço CA50 e CA60. Aí, no caso, foi na planta de forma, foi multiplicada a quantidade somando para pilar, laje e as vigas. E o total de formas utilizadas na laje foi 28,22. O concreto também foi somado, no caso, os pilares, as vigas e a laje. Deu um total de 1,66 metros cúbicos. O aço, para cada pilar e cada laje e cada viga, foi determinado um tipo de aço, a sua bitola, e cada um tinha sua massa nominal. Sendo assim, foi multiplicado e no final foi somado o valor total de cada um. O aço de bitola 5 mm foi 96,59 kg, o de 6,3 mm foi 3,90 kg, o de 8 mm 6,73, o de 10 mm 27,64 kg, o de 12,5 5,10 kg e o de 16 mm foi 29,89 kg. Pois bem, processo executivo. Na construção civil, para a execução de um projeto, faz-se necessário planejar as etapas que essas devem ser cumpridas, para que os elementos construtivos da construção sejam executados com qualidade
e dentro do prazo estimado para a sua conclusão. E para que isso aconteça, faz necessário a troca de informações, comprometimento e atenção dos profissionais envolvidos no processo de planejamento e execução da obra. Mas para isso, algumas etapas iniciais devem ser feitas, como sondagem do solo, terraplanagem, locação de obra e as fundações, né, que com a sua conclusão, conclui-se a infraestrutura da obra. Após isso, tem-se destaque os demais elementos estruturais que são analisados no plano de trabalho, como pilares. Os pilares são elementos estruturais verticais, dimensionados para receber as cargas, como o peso próprio da estrutura, sobrecarga de uso, vento, etc. Enfim, toda e qualquer carga descarregada sobre ele e transferindo-os para os elementos de fundação. Para a execução da construção dos pilares, em campo deverá ser feita a ancoragem da armação do pilar, junto às armaduras de espessura da fundação, obedecendo o transpasse necessário, conforme o projeto estrutural, e, posteriormente, a concretagem dos pilares até a face da base das vigas. Para isso, espaçadores plásticos serão utilizados para que se obtenha o cobrimento especificado em projeto. Pois bem, de acordo com o slide para a execução dos pilares, na fase de montagem, serão confeccionadas formas em loco, com tábuas de madeira ou madeirite de boa qualidade. Após isso, tem que se verificar o posicionamento das armaduras. E a forma tem que atender às dimensões dos pilares, que deverá ser executada numa locação atenta e com conferência de prumo e alinhamento dos pilares. Antes da concretagem, deve-se verificar os elementos que compõem o sistema de travamento das chapas do madeirite. Esse sistema de travamento impede que as formas abram na concretagem, devido à pressão que o concreto exercerá. Antes da concretagem também, deve-se verificar se as formas foram molhadas para que a madeira não absorva a água do concreto. E para a cura do concreto nos pilares, pode-se optar por apenas manter as formas durante as 72 horas iniciais, já que a forma é estanque e impede a evaporação pela maior parte da superfície do pilar. Boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouco do processo executivo das vigas e das lajes. Bom, as vigas são elementos estruturais horizontais, dimensionados para receber as cargas provenientes da laje, cobertura e etc. E descarregá-las nos pilares, porventura descarregam nas fundações. As formas serão confeccionadas em loco, com tábuas de madeira de boa qualidade e deverão ser niveladas, aprumadas e escoradas. Para garantir as dimensões das vigas, será executado um sistema de travamento das laterais, com peças de madeira fixadas no perímetro da seção da viga. As armaduras das vigas serão confeccionadas por uma empresa especializada que realizará o corte, dobra e montagem dos elementos estruturais, e posteriormente entregue na obra. As armaduras devem ser alocadas nas formas, realizando a ancoragem junto aos pilares, que já deverão estar concretados até a base das vigas. Deverá ser utilizado espaçadores de plástico, de modo que se obtenha a cobertura especificada em projeto. As vigas deverão ser escoradas com madeira ou escoramento metálico, até que o concreto obtenha a resistência solicitada em projeto. Durante a realização da concretagem, deverá ser realizado o adensamento do concreto, com imersão de vibradores de agulha, para que não exista um vazio entre o concreto e a forma. Já as lajes são elementos estruturais horizontais, dimensionados para receber as cargas, como peso próprio e sobrecarga e cobertura, e as transmitir para as vigas. No projeto de construção proposto, temos a laje 6, que será maciça, apoiada sobre 4 bordas. Para a execução, inicialmente realizamos o posicionamento das escoras da laje, com pontaletes de madeiras ou escoras metálicas. Realizamos a montagem da forma, que dará sustentação à laje, com placa de madeirite plastificada de 10 mm. As armaduras positivas e negativas deverão seguir rigorosamente o distanciamento e posicionamento previsto no projeto estrutural, visto que a segurança e confiabilidade do serviço depende da correta distribuição das armaduras. Para garantir o posicionamento das armaduras, deverá ser feito o uso de espaçadores plásticos. Deverá ser realizada a instalação das caixas de passagem, dos eletrodutos e tubulação hidráulicas. A laje deverá ser sarrafiada, de modo a deixar a superfície plana, para um melhor acabamento do concreto e diminuir gastos com contrapiso. Por fim, deverá ser retirada as formas, o escoramento, conforme detalhado em projeto. Bom, como o explicado pelo Alexandre, né, durante a concretagem é importante a gente atentar para a altura de lançamento do concreto, para que ele não sofra desagregação, né, e a segregação do agregado graúdo, e a gente atentar para lançar a uma altura mais próxima das formas e executar o sarrafeamento.
como está sendo ilustrado na imagem, que a gente pode ver os operários sarrafiando com as réguas de pedreiro e o mangote de lançamento mais à direita, bem próximo da laje. Bom, ao final do trabalho, a gente pode concluir que realizar os projetos de engenharia é muito importante para qualquer obra e crucial para que a gente tenha uma obra econômica e que atenda todas as normas de segurança e normas reguladoras, né, de projeto. Além disso, a gente também pode concluir que o projeto o projeto estrutural de uma edificação, ele é muito importante porque ele passa para a gente os quantitativos necessários de concreto e de formas e armaduras, e nisso também é muito importante ter uma boa equipe para a execução da obra e uma boa gestão dessa equipe e uma liderança bem alinhada. E é isso.